Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. Eu queria, doutora Fátima, que a senhora mesmo se apresentasse. Quem é Fátima Bezerra Cavalcante? Olá a todos que estão assistindo o programa Dedinho de Prosa. Quero cumprimentar especialmente o companheiro Wellington Farias, companheiro de luta, companheiro de sonhos, companheiro de trabalho, porque todos nós que trabalhamos em prol da sociedade nos tornamos parceiros de um grande projeto, que é servir bem, informar bem a população. Eu, Maria de Fátima, sou uma mulher simples, uma mulher próxima a me tornar sexagenária, uma pessoa que desde os 18 anos que trabalha fora do lar e que sempre colocou acima do seu trabalho somente a vontade divina. Doutora Fátima, nas redações da vida, nos meios políticos, por onde eu ando, se fala muito que a senhora tem a pretensão de ser ministra. Tem mesmo? Eu achei interessante você fazer essa pergunta, porque as pessoas sempre se dirigem a mim com essa indagação. Ministra? Não. Nunca me passou na cabeça ser ministra, nunca almejei esse posto. Inclusive, quando Maranhão foi senador pela primeira vez, que tinha um relacionamento bem estreito com o presidente Lula, nós já tivemos a oportunidade de nos sentar assim, o presidente Lula, Maranhão e eu, e ele, sabendo que eu era desembargadora, dizia: Zé, ela pode ser uma ministra. Lula? O Lula. Então o negócio está encaminhado. E o próprio Zé dizia: ô, presidente, muito obrigado, nosso projeto de vida é outro. Ah, é? E qual é esse projeto de vida? E isso daí já fazem alguns anos. Hoje, eu repito o que meu marido disse, o nosso projeto de vida é outro. Se eu puder ser ministra de Eucaristia, para mim, eu estou muito mais contemplada, muito mais realizada do que pleitear ser ministra de STJ. Ministro de STJ, eu entendo que é um caminho que deve ser trilhado com muita dedicação, com muito planejamento, com muito projeto e, repito, não faz parte do nosso plano de vida. Eu tenho 40 anos de serviço público, 30 anos de magistrada. Está na hora de eu ser um pouquinho mãe, um pouquinho esposa, um pouquinho avó, um pouquinho poeta, um pouquinho prosadora. Eu preciso me dedicar àquilo que eu amo tanto quanto as leis, que são as letras. A senhora, pelo visto, ficou claro aqui o que a senhora disse, a senhora é muito religiosa. A senhora é daquela religiosa que reza com frequência, reza o terço, reza o rosário. Como é a sua atividade religiosa? Eu aprendi com minha mãe e aprendi com meu pai que nós devemos fazer da nossa vida uma oração. Se nós estivermos com o terço na mão, chamando Ave Maria, cheia de graça, eu tenho certeza que Nossa Senhora fica próxima de nós. Mas se nós estivermos com a palavra de Deus na mão e lermos o Salmo e dissermos assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tenho certeza que o Senhor estará do nosso lado. E se nós estivermos sem o texto, sem a Bíblia, sem nenhum livro que possa nos conduzir a uma meditação, a uma reflexão espiritual ou teológica, basta o nosso coração, nós e Deus, a nossa unidade com o Criador, com o Salvador, é que pode nos fortalecer para os embates diários. Eu nem sei se sou religiosa. Eu nem sei, mas eu sei que eu sou uma pessoa que busco Deus em todos os momentos de minha vida. Como é que a senhora concebe Deus? Cada um tem uma maneira diferente de pensar. Tem gente que pensa que Deus é uma pessoa. A senhora acha que Deus é como? Eu vou te dizer uma coisa que posso até ser incompreendida no que eu vou revelar. Às vezes, quando eu estou muito triste, muito preocupada ou muito angustiada, situações que todos nós vivemos e cada um procura uma forma de superar as dificuldades, eu deito em minha cama, fecho meus olhos e imagino que estou deitada no colo de Maria. E aquele travesseiro que está ali, eu fecho meus olhos e sinto que é como se eu estivesse deitada no colo de Maria, nossa mãe, e ela a nos dizer: dorme, filha, descansa, filha, porque Deus é contigo. E eu acho que essa é a forma de nós lidarmos com o nosso Deus, é colocar Ele no cotidiano da vida. Ele, Deus nosso Pai, Maria, nossa mãe, para nós católicos, e para todos os que são cristãos e têm uma espiritualidade, chamar o seu Deus. Caminha comigo, sede meu amigo, meu companheiro e meu irmão. É provável que algum telespectadora esteja imaginando, mas uma mulher com essa história, essa trajetória, tem angústia.
É possível dizer que tipo de angústia uma pessoa com a sua história tem? Quais são as angústias? Quais são as angústias? Quais são as angústias? As angústias são das menores e são das maiores. A angústia pequena é aquela que um filho diz: minha mãe, venha para casa, eu estou doente, eu estou com febre, eu preciso que a senhora venha cuidar de mim. E a gente responde: meu filho, eu já mandei a empregada lhe dar Novalgina, tenha paciência, mas a febre não passa. Mas ela vai lhe dar um banho morno, ela vai lhe cuidar de você, ela vai tirar todos os agasalhos para a febre passar e você vai tomar um banho para melhorar. E na hora que nós desligamos o telefone, temos à nossa frente uma sessão plenária funcionando e a gente ter que julgar um processo dificílimo e o telefone lá marcando no visor, o filho chamando: Léo, mamãe, 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 e a gente ter que colocar um pouquinho de lado porque o trabalho nos exige que naquele momento nós temos que ser a julgadora. Então isso é uma angústia que passam todas as mães que trabalham fora de casa. São pequenas angústias, mas que ferem o coração. E as angústias maiores de uma administração? Existe angústia maior do que uma pessoa chegar para você e dizer assim: desembargadora, hipoteticamente, o meu salário aqui no tribunal é um salário mínimo. Mas eu descobri que minha mãe está com câncer, meu pai está com câncer, e eu tenho que arranjar dinheiro de qualquer sorte para ajudá-lo no tratamento. A senhora pode me dar uma gratificação? Eu soube que a senhora tem gratificação, o tribunal tem, a senhora pode me dar? E eu sem poder dar gratificação, porque não existe uma gratificação para aquela função daquela criatura. Ou ainda, os servidores se reúnem e dizem: nós precisamos de um aumento salarial. E quando nós abrimos a nossa planilha de custos, nós já estamos no limite, não podemos dar o aumento que o servidor merece, que o servidor solicita. Então, é angústia grande a toda pessoa. Wellington, acho que você também passa por angústia no seu ambiente profissional. Claro. Toda pessoa que sai de casa e vai lá fora exercer qualquer atividade laborativa tem um conflito em harmonizar a casa com o trabalho e tem um conflito de resolver os problemas do trabalho, muitos dos quais independem da nossa vontade. E como a mulher é muito sentimental, eu sou 90% sentimento, 10% razão. E como a mulher é muito sentimental, e como a mulher é muito amorosa, e como a mulher é muito terna, evidentemente sofre mais. Na hora de julgar, o que pesa mais? O seu lado, o coração ou a razão? Olha, Wellington, quando eu fui fazer meu concurso de juiz de direito, eu o fiz por uma circunstância. No meu coração, eu sempre dizia que não teria condições de ser julgadora, porque eu tenho um coração muito piedoso, sempre querendo justificar o erro de alguém, sempre querendo perdoar alguém. Então eu achava que não era esse o perfil de magistrado. O magistrado tinha que ser uma pessoa mais imparcial. Mas eu fiz o concurso porque meu pai me pediu esse presente: faça o concurso, assuma se quiser. Mas ele estava profetizando. E aquele que obedece pai e mãe nunca se arrependerá de nada na vida. Meu pai estava profetizando. Fiz o concurso, consegui uma boa aprovação e assumi até mesmo para ver como seria aquela experiência, já que eu trabalhava no escritório de advocacia do meu pai. Mas eu vivi momentos de muita indecisão e procurei diretores espirituais, a exemplo de Dom Manuel Pereira. E Dom Manuel Pereira me disse assim, eu primeiro argumentei a Dom Manuel: na Bíblia tem: não julgueis para não seres julgados. Não é forte? Fortíssimo. Não é forte? Muito forte. Aí Dom Manuel Pereira disse: porque da mesma forma com que julgardes, sereis julgados. Então ele disse: faça o seguinte, cada processo que você for julgar, julgue lendo esse capítulo todo, não apenas esse versículo isolado. Da mesma forma com que julgardes, sereis julgado. Então, eu assim tenho procurado pautar a minha vida, olhando em cada processo, não apenas aquele papel, mas as partes envolvidas. Procurando o consenso na maioria das vezes, mas sempre, no conflito entre a justiça e a lei, ficar com a justiça. A senhora tem uma prerrogativa que pertence a poucos, que é julgar. E eu queria lhe perguntar, a senhora disse ainda há pouco que às vezes vai dormir e é como se estivesse deitada no colo de Maria. É.
Em algum momento a senhora precisou recorrer a Maria porque tomou uma decisão, julgou um processo que porventura perturbou a sua consciência? Essa resposta a senhora vai dar daqui a pouco, que a gente vai fazer um breve intervalo.